Fala pessoal do terceiro ano, vamos lá. Vamos iniciar mais uma semana de videoaulas. Antes da gente começar aqui, eu queria fazer algumas observações a vocês, tentar relembrar alguns fatos que aconteceram nas últimas semanas. Então vamos lá. Nós iniciamos algumas videoaulas sobre as revisões dos conteúdos que são mais recorrentes no Enem quando se fala de geografia. Só que aí chegou a semana da avaliação. E aí a gente tinha começado um assunto, tinha finalizado o assunto sobre África e tinha começado o assunto sobre cartografia dentro desse grupo de revisões. Como o assunto de cartografia ele apenas tinha iniciado e já tínhamos chegado na semana de revisão, aí o que foi que eu fiz? Revisei somente sobre África, inseri na prova de vocês somente o conteúdo sobre África e dei uma pausa no conteúdo sobre cartografia. Então, hoje, a partir dessa videoaula, a gente vai começar a retomar o conteúdo sobre cartografia. Nós vamos começar a rever sobre paralelos, sobre meridianos, latitudes, longitudes, todos esses pontos para a gente começar a estudar sobre coordenadas geográficas, que é o tema dessa semana, e também sobre fuso horário, que vai ser o tema que nós vamos discutir, tanto no nosso encontro, na live, como também vai ser o tema da videoaula da próxima semana, beleza? Então vamos lá. Primeiro, como tem uma lacuna de tempo de aproximadamente 2 semanas entre o primeiro contato que vocês tiveram com a revisão sobre cartografia e essa aula de hoje, eu vou revisar alguns pontos que está na videoaula, na primeira videoaula sobre cartografia, beleza? Na primeira videoaula, o que é que eu havia explicado para vocês? Sobre a importância do conhecimento dos paralelos e dos meridianos para poder compreender o pensamento cartográfico. Então, eu tinha dito a vocês as características dos paralelos e as características dos meridianos. Vou revisar isso para vocês agora, mas fazendo uma ressalva. Qual seria essa ressalva? Eu tenho paralelos e eu tenho meridianos. Para vocês estudarem, tanto para a prova da escola, como também para o Exame Nacional do Ensino Médio, vocês não precisam saber o que são paralelos e o que são meridianos. Se você aprender somente as características de um, você já aprendeu as características do outro. Porque a característica de um é exatamente o oposto da característica do outro. Então, por exemplo, aprendi o que são paralelos, eu já sei o que são meridianos. Porque aquelas características que eu aprendi dos paralelos são exatamente o oposto quando eu vou estudar os meridianos. Então vamos relembrar rapidinho. O que é que são paralelos? Paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal, ou seja, deitado assim, ó. Todas as linhas que estão cortando a Terra nesse sentidozinho horizontal são chamados de paralelos. Existe um paralelo que ele é o principal dentre todos. Qual seria ele? É a chamada linha do Equador. A linha do Equador, ela corta a Terra exatamente ao meio. E nesse cortar ao meio, divide a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Pausa para uma observação aí, ó. Hemisfério norte e sul levam sinônimos mais complicadinhos, eles têm sinônimos complicadinhos. O norte, ele pode ser chamado de setentrional ou boreal, e o sul, ele pode ser chamado de meridional ou austral, beleza? Repetindo para você aí, ó. Norte pode ser chamado de setentrional ou boreal e sul pode ser chamado de meridional ou austral. Tranquilo? Então vamos lá. Como divide a Terra exatamente ao meio a linha do Equador, os paralelos eles também têm outras funções que são de definir as zonas térmicas da Terra. Cada conjunto de paralelo vai definir uma zona térmica. Lima, o que é uma zona térmica? É uma região na Terra que apresenta as mesmas características climáticas. Então, por exemplo, além da linha do Equador, nós temos 2 trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. As áreas que estão situadas entre o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul estão sob a influência do clima tropical. É a chamada zona térmica intertropical. Da mesma forma, nós temos a zona térmica que é localizada entre o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que são as zonas polares, as zonas climáticas polares, e assim sucessivamente. Como o clima não é o nosso tema, eu não vou me aprofundar muito aqui. É só lembrar que paralelos são linhas horizontais,
Principal paralelo que existe na Terra é o Equador. Isoladamente, cada paralelo define as zonas térmicas da Terra. Beleza? Além disso, a distância entre um paralelo e outro é sempre chamado de latitude. Beleza? A distância entre os paralelos é chamada de latitude. As latitudes podem variar de 0 grau, que é onde está a linha do Equador, a 90 graus, que são os polos. Beleza? E aí, quando nós falamos de meridianos, é o oposto. Por exemplo, paralelos são linhas horizontais, meridianos são linhas verticais. Beleza? Principal paralelo da Terra, Equador. Principal meridiano da Terra, Greenwich. Função isolada dos paralelos, definir as zonas térmicas. Função isolada dos meridianos, definir o sistema de fuso horário. Distância entre os paralelos é chamado de latitude. Distância entre os meridianos é chamado de longitude. Latitudes podem variar de 0 a 90 graus. Longitudes podem variar de 0 a 180 graus. É o dobro, beleza? Quando eu vou para as longitudes. Então perceba que paralelos e meridianos, eles têm as suas funções isoladas. Mas existem funções dentre eles que só agem junto, que é justamente o sistema de coordenadas geográficas. Lima, isso daí é usado quando? As coordenadas geográficas. Em que momento a gente pode perceber isso na sociedade, as coordenadas geográficas sendo utilizadas? Isso é percebido quando, por exemplo, você chama um carro de aplicativo, um Uber, um 99 táxi. Eles usam as coordenadas geográficas para poder saber exatamente em qual ponto você está. E as coordenadas geográficas se dão pelo cruzamento de um paralelo e de um meridiano, ou seja, pelo cruzamento de uma latitude e de uma longitude, eu consigo encontrar qualquer ponto da Terra. No segundo vídeo dessa semana, nós vamos pegar essa tabelinha aqui que tenta simbolizar o que seria o globo terrestre e vamos fazer as coordenadas geográficas dela para você entender mais ou menos como é que funciona, beleza? Encerrou esse vídeo, abre o próximo vídeo imediatamente, porque lá eu estou explicando como fazer as coordenadas geográficas. Estou aguardando você lá.